Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações sobre uma certa tensão em Brasília. É uma tensão pré-PPT. Hã. Não, TPT. Tensão pré-taxa. É isso, Mônica? Bom dia para você. Como é que é? Tensão Tensão pré-taxa, pré tensão pós-Trump, a gente pode chamar de Isso. vários nomes, mas é isso. Dando sequência aí, né, um pouquinho ao que o Killing está falando, o que que nos afeta aí, né, nesse mundo pós-Trump, né? Então, esse governo brasileiro entra nessa reta final das negociações, Megali, com o governo de Trump sobre as tarifas que vão ser aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros a partir do dia 2 de abril, né? O Trump promete anunciar um tarifaço mundial no dia 2 de abril, país por país, né, adotando aquilo que ele chama de reciprocidade. Você taxa meu etanol em 18% e eu taxo o teu em 2,5%, então eu vou aumentar essa tarifa. Esse exemplo que eu estou dando é real, é o do Brasil. Há uma ameaça concreta já do Trump de erguer barreiras contra a importação do nosso etanol pelos Estados Unidos, né? Ele já atingiu o aço com a elevação de tarifas, o Brasil até agora não aplicou a tal reciprocidade e está fazendo de tudo para fingir que não está entendendo, Megali, para não entrar num confronto mais direto, né, apesar das falas do presidente Lula de que vai ser necessário adotar essa reciprocidade. Então há muitas tensões nos bastidores, a Folha de São Paulo hoje, inclusive, relata com maiores detalhes esses temores, né, e o Trump tem se fechado em copas sobre o que ele vai anunciar contra o Brasil e contra todos os outros países. Muita especulação, nenhuma confirmação. Então, Megali, não está claro exatamente o que os Estados Unidos vão fazer com a gente, nem o que a gente vai fazer com eles, mas eu conversei com o ex-chanceler Celso Amorim e hoje o principal assessor do Lula para assuntos internacionais. Conversei sobre várias coisas, mas também falei sobre isso, né? Perguntei se o Brasil não é o lado fraco da história, quer dizer, por ser o lado fraco, vai replicar e para depois tomar um soco de volta, uma tréplica, pior ainda, né? Ele disse que não, que é preciso estudar bem, ele deu algumas pistas, ele falou, é preciso estudar bem onde essas retaliações podem ser feitas, o Brasil não pode dar um tiro no pé, o Brasil não pode taxar produtos que são essenciais para a nossa indústria, como, por exemplo, o carvão siderúrgico, porque senão o Brasil taxa o produto americano, vai ter que buscar no mercado internacional por um preço mais caro, então não compensa. Mas ele deu uma pista, Megali, ele falou o seguinte, que há setores de serviços e de propriedade intelectual em que o Brasil pode sim atuar. Né? Palavras dele, se o Brasil morder, vai doer, né? E talvez eles pensem duas vezes antes de aplicar tarifas contra nós, assim, tarifas tão amplas, né? Já há estudos, eu tinha revelado aqui já há algum tempo, né, Megali, em diversos ministérios, sobre a taxação de big techs, por exemplo. Isso foi pensado, foi descartado num primeiro momento, para não criar aquele ruído de que o Brasil está censurando as big techs e tal, mas está tá à mesa, né? Tem estudos. Então, é isso, Megali. Nessa conversa com o ex-chanceler, ele avaliou aí esse mundo pós-Trump e ele fez uma comparação forte. Ele falou assim: olha, minha geração já passou por mudanças muito grandes no mundo. A primeira delas foi a queda do Muro de Berlim e a consequente dissolução da União Soviética, que ninguém imaginava que poderia acontecer, né? Deixaram os Estados Unidos ali sozinhos no palco como a maior potência do planeta naquele momento, incontrastável potência. Ele falou, e a segunda grande mudança é essa que nós estamos vivendo agora. Né? Nas palavras dele, é uma mudança das mesmas dimensões, os norte-americanos, quer dizer, se comportando, falando, não, esse mundo agora é um mundo multilateral, não somos mais a única potência, e nas palavras do Celso Amorim, ele falou agora é o mundo e a verdade nua e crua, né? O Trump não disfarça, não fala com meias palavras quais são os interesses americanos. E quer fazer aquela divisão, né? Como se o hemisfério fosse dele aqui, deles. Então, é uma mudança que ele compara àquela de 1989 e diz que o Brasil precisa se reorganizar. E vai começar pelas tarifas aí, né, Megali? Vamos ver como é que o Brasil consegue se reorganizar, ou se vai demorar mais tempo, ou se vamos nos submeter pura e simplesmente. É um mundo tripartite, né? Um triunvirato China, Rússia e Estados Unidos, ou um tetravirato, né? União Europeia agora investindo também em defesa, né? Já não está mais confiando tanto no guarda-chuva da OTAN, com toda a razão, e também está buscando
a sua vaguinha de superpotência mundial. Olho por olho e o mundo vai acabar cego, né? Aquela frase que atribuem, mas ninguém sabe se é mesmo do Mahatma Gandhi. Mas vai fazer o quê, né, Mônica? Ficar Exato. apanhando sozinho? Que É. nem cão vadio? O Brasil não tem capacidade de enfrentar os Estados Unidos, mas o Brasil com a União Europeia, com o México, com o Canadá, esses têm, né? Retaliações vão provocar, assim como as taxas provocarão inflação por aqui, as retaliações também podem provocar inflação lá nos Estados Unidos, e de Sim, repente é esse o freio e contrapeso que a gente precisa. A popularidade do Trump já está em queda. Se a sim. inflação aumenta nos Estados Unidos, certamente boa parte daqueles que votaram nele vão se voltar contra o presidente e ele pode até perder a maioria parlamentar que tem nas midterms, né, nas eleições de meio de mandato. Sim, Né? é isso. É uma tragédia para todos, né? Mas. Agora, a força do Brasil, nessa entrevista que eu fiz com ele, ele tocou numa questão que é muito interessante, né, Megali, que a gente fala muito pouco, que é o fato de o Brasil, em determinado momento da sua história, ter aberto mão de ter a bomba atômica, né? E aí ele fala, isso é como se a gente ficasse um pouco mais fraco, entende? Por não ter a bomba atômica numa negociação mundial, né? E aí eu pergunto para ele se essa é uma razão de fraqueza, ele fala, olha, isso enfim, a gente tem, isso nos deu um soft power, né? Uma outra forma de negociar. O Brasil é um país que conseguiu a paz com seus vizinhos, justamente também por isso, tem há 150 anos sem guerras, tem fronteira com 10 países, mas não tem guerra, então nos permite um outro tipo de negociação. Mas é isso que você está falando aí, né? A questão do armamento, a questão de bomba, isso faz toda a diferença, infelizmente, no mundo, né, Megali? Bom, a Alemanha acaba de aprovar um pacote para aumentar os gastos militares, né? A Alemanha não pode ter bomba atômica, né? Pelo que fez na Segunda Guerra, na Primeira Guerra. A potência atômica da Europa é a França. Uhum. Mas um mundo em que a Alemanha começa a investir nas suas forças armadas, na defesa, geralmente não é um mundo mais seguro. É,